Domingo à noite. Talvez você esteja me ouvindo justamente agora, nesse momento da semana em que o tempo parece desacelerar, mas o coração acelera. Há um peso no ar, uma inquietação que não se explica com facilidade. O final de semana, que deveria ser um descanso, chega ao seu último suspiro e de repente a mente já não consegue mais relaxar. O pensamento corre para segunda-feira, para os compromissos que você tem na semana, para as tarefas que tem para fazer, e você se pergunta: o que é que eu estou fazendo da minha vida? Essa é a chamada síndrome do domingo à noite. E se você já sentiu isso, saiba que não está sozinho. Essa sensação é quase universal. Mais de 70% das pessoas relatam algum tipo de desconforto ou ansiedade no domingo, especialmente quando a noite se aproxima. É como se tivesse uma sombra pairando sobre nós, lembrando que o tempo livre está acabando, que as horas de leveza se esgotaram e que a vida voltará ao seu ritmo habitual, com todas as exigências e pressões que já conhecemos. Mas será que é apenas isso? Será que essa ansiedade é apenas medo de acordar cedo ou tédio de voltar para a rotina? Ou será que a síndrome do domingo à noite revela algo muito mais profundo sobre nós, sobre a forma como vivemos, sobre a relação que temos com o tempo, com o trabalho e até com a nossa própria existência? É curioso perceber como esse incômodo acontece quase sempre no mesmo horário. O domingo durante o dia ainda guarda um certo frescor, uma leveza, uma chance de aproveitar. Mas quando o sol se põe, o silêncio se instala e o corpo começa a lembrar que em poucas horas o alarme do celular vai tocar. É como se a mente não conseguisse ficar no presente. Em vez de viver o domingo, ela já habita a segunda-feira. Essa antecipação constante é o que alimenta a ansiedade. E se pensarmos bem, isso é um retrato da vida moderna. Nós não sabemos descansar de verdade. O descanso virou apenas uma pausa estratégica para suportar o trabalho. Não descansamos porque queremos viver plenamente a vida, mas porque precisamos de uma energia para voltar a produzir. É por isso que o domingo à noite se tornou um símbolo. Ele marca o fim da ilusão de liberdade e o retorno à engrenagem. Nossos antepassados não viviam isso da mesma maneira. Em sociedades tradicionais, o tempo era circular. Ele se guiava pelo nascer e pelo pôr do sol, pelas estações do ano, pelas colheitas. O trabalho era árduo, mas também havia intervalos naturais. Já na modernidade, o tempo é linear, cronometrado, contado em minutos, em prazos, em metas. E é assim, o domingo deixou de ser apenas um dia de descanso e passou a ser um marcador psicológico de um fim de uma liberdade. Os psicólogos dizem que o que sentimos no domingo à noite é na verdade uma antecipação ansiosa. O corpo reage a algo que ainda não aconteceu, mas que já está previsto. A mente cria cenários. Uma reunião que você não quer ter, a tarefa que não quer cumprir, a rotina que já parece pesada antes mesmo de começar. O corpo responde como se tudo isso já estivesse acontecendo agora, e é por isso que sentimos o aperto, a insônia e o desconforto. Mas será que não há algo mais escondido por aí? Porque nem todo mundo sente a síndrome do domingo da mesma forma. Alguns percebem como uma leve melancolia, outros como um verdadeiro sofrimento. E muitas vezes a intensidade desse incômodo revela algo sobre a insatisfação com a vida. Afinal, se você estivesse profundamente realizado com sua rotina, talvez não sofresse tanto com a chegada da segunda-feira. Talvez até houvesse expectativa e entusiasmo. Então, o que chamamos de síndrome do domingo à noite pode ser, na verdade, um sintoma de algo mais profundo. O vazio de uma vida que não corresponde ao que gostaria de viver. O filósofo Nietzsche dizia que deveríamos viver de um jeito tal que, se tivéssemos que repetir cada dia eternamente, ainda assim aceitaríamos essa repetição. Imagine aplicar essa ideia ao domingo à noite. Se sua vida fosse um ciclo eterno, em que todo domingo traria esse mesmo aperto, você aceitaria? Se a resposta for não, então talvez a síndrome do domingo seja um sinal de que algo precisa mudar, de que não é apenas uma questão de rotina, mas de propósito. É claro que nem sempre temos escolhas imediatas. Muitos de nós precisamos trabalhar em lugares que não amamos, cumprir funções que não nos realizamos. A vida prática tem exigências, contas para pagar, responsabilidades que não podem ser ignoradas. Mas mesmo dentro dessa realidade, podemos nos perguntar: como transformar o domingo à noite em algo menos pesado? Como dar a esse tempo uma nova cor, uma nova textura? Talvez o primeiro passo seja aceitar que o desconforto existe, sem tentar escondê-lo. É comum buscar distrações, ligar a TV, rolar o celular, tentar ocupar a mente para não sentir. Mas o silêncio volta e a sensação retorna. Talvez seja mais honesto parar um instante, respirar fundo e perguntar a si mesmo: o que esse sentimento está tentando me dizer? O que em minha vida me faz sentir esse peso?
Essa pergunta não traz respostas imediatas, mas abre espaço para reflexão. E é essa a reflexão que pode transformar o domingo, porque o incômodo em si não é inimigo, ele é um sinal, ele mostra que há algo dentro de nós que pede atenção, que pede mudança. Se ignorarmos, ele se repete, semana após semana, mas se ouvirmos, talvez possamos descobrir que a síndrome do domingo à noite é na verdade uma chamada para a vida. Mas eu tô ligado que isso é muito difícil, porque a coisa que a gente mais tem medo é de confrontar a si mesmo. A gente foge, só que o domingo à noite vem aí pra isso, tá ligado? Ele vem pra falar: pô, tá tudo errado, o que você tá fazendo da sua vida? E você acaba buscando métodos de distração para esquecer o vazio do domingo à noite. Esse confronto que você tem consigo mesmo nos obriga a pensar no tempo, na rotina, na forma como nos relacionamos com o trabalho. Ele nos lembra que o descanso não pode ser apenas um respiro antes da próxima obrigação, mas um espaço legítimo da existência. Ele nos convida a buscar sentido, porque viver não é apenas suportar semanas até chegar ao próximo fim de semana. Viver é presente, inclusive no domingo à noite. Então, se você sente esse aperto agora, talvez seja a hora de enxergar nele um mestre severo, mais sábio. O desconforto pode ser um convite para a transformação. Se pensarmos um pouco mais fundo, veremos que a síndrome do domingo à noite não é apenas uma questão de rotina ou de trabalho. Ela toca em algo existencial, algo que está no coração da condição humana. O ser humano é o único animal que sabe de antemão que o amanhã chegará. E por saber disso, vive muitas vezes fora do presente, projetando-se para um futuro ou preso ao passado. O domingo à noite é, então, o palco perfeito para esse descompasso. Em vez de viver o agora, estamos já vivendo o amanhã. Sartre dizia que o homem está condenado a ser livre e que essa liberdade vem acompanhada de angústia, porque a cada semana, a cada segunda-feira que se aproxima, temos a consciência de que seremos novamente confrontados com escolhas, obrigações e responsabilidades. E mesmo quando não queremos decidir, estamos decidindo por omissão. A angústia do domingo à noite pode ser justamente esse lembrete de que não há fuga, a vida nos chama a agir, queira você ou não. Albert Camus, por sua vez, falava do absurdo da existência. Para ele, a vida não oferece um sentido pronto, e somos nós que precisamos criá-lo. O domingo à noite, nesse olhar, é quase uma metáfora do absurdo. Sabemos que vamos acordar na segunda-feira, repetir a rotina, enfrentar os mesmos problemas, e ainda assim precisamos nos levantar e seguir. Há um esforço quase heróico em aceitar a repetição, em dar significado a um ciclo que parece não ter fim. E talvez seja por isso que sentimos tanto peso, porque no fundo não é só segunda-feira que nos assusta, mas a percepção de que estamos dentro de uma engrenagem que se repete. Trabalhar, descansar, trabalhar de novo. Raramente paramos para questionar: para que tudo isso? Kierkegaard, o filósofo dinamarquês, falava sobre desespero como uma doença de alma. Para ele, o desespero nasce quando não estamos alinhados com aquilo que realmente somos, e talvez a síndrome do domingo seja um tipo de desespero moderno. Não é apenas ansiedade ou tristeza passageira, mas um sinal de que há algo em nós que não está em sintonia com o que vivemos. A rotina não reflete nossos desejos mais profundos, e o corpo protesta, a alma protesta. É claro que nem sempre temos a possibilidade de mudar tudo de uma vez, mas só o fato de perceber isso já abre uma brecha, porque quando reconhecemos que o desconforto é mais do que um incômodo passageiro, podemos começar a escutá-lo. O domingo à noite pode se tornar, então, não apenas o momento da angústia, mas também o momento da consciência. E aqui entra uma questão interessante: por que temos tanto medo do vazio? Porque, no fundo, o domingo à noite é isso, um vazio de sentido. O fim do descanso, o começo da obrigação e um espaço no meio que parece não ter dono. Se soubéssemos preencher esse espaço com presença, talvez não sentiríamos tanto incômodo, mas somos treinados a fugir do vazio e a preenchê-lo com distrações, e quando as distrações não bastam, o vazio se revela, pesa e é angustiante. Mas o vazio não precisa ser inimigo, ele pode ser um convite. O filósofo Martin Heidegger dizia que a angústia é um estado privilegiado, porque nos coloca diante do nada. E diante do nada, podemos finalmente enxergar o tudo. O domingo à noite, quando o peso chega, pode ser lido dessa maneira, um momento em que o nada se revela, em que sentimos que falta algo, e essa falta pode ser o início de uma busca por autenticidade. Se olharmos por esse ângulo, a síndrome do domingo à noite deixa de ser apenas um problema a ser resolvido e passa a ser um sinal, um ponto de virada. Cada desconforto que sentimos pode estar nos empurrando para uma pergunta essencial: o que eu quero da minha vida? O que faz sentido para mim? Estou vivendo no automático ou estou escolhendo de fato o meu caminho? Você volta para as aulas de filosofia do ensino médio e fica pensando: realmente, filosofia é um porre.
É claro que essas perguntas não se respondem de um dia para o outro, elas não têm resposta simples, mas talvez o mais importante seja mantê-las vivas, permitir que elas nos acompanhem em vez de enterrá-las sob camada de distrações, porque ignorar a síndrome do domingo à noite é como ignorar um alarme que toca. Ele pode até ser incômodo, mas está lá para nos alertar de algo. E quando paramos para ouvir, descobrimos que o domingo à noite não precisa ser apenas o fim de um ciclo. Ele pode ser o momento mais profundo da semana, o instante em que olhamos para dentro, em que confrontamos o que dói e em que temos a chance de nos perguntar se estamos vivendo a vida que realmente desejamos. É duro sim, é desconfortável, mas talvez seja exatamente esse desconforto que nos salva de viver adormecidos. Porque só quem sente o peso do domingo é capaz de buscar uma segunda-feira diferente. E só quem se confronta com o vazio pode criar um sentido verdadeiro. Então, em vez de fugir da síndrome do domingo à noite, talvez possamos aprender a escutá-la. Ela não é apenas inimiga, ela também é um convite à consciência, à transformação e, quem sabe, a uma vida mais autêntica. Se aprendemos algo até agora, é que a síndrome do domingo não precisa ser apenas um fardo, ela é um espelho. Um espelho que nos mostra como vivemos, como nos relacionamos com o tempo, com as nossas escolhas e com aquilo que realmente importa. É um convite silencioso para nos questionarmos, para buscarmos sentidos, para refletirmos sobre nossa rotina e sobre o que estamos construindo para nós mesmos. Esse convite não precisa se limitar apenas ao domingo à noite. Podemos expandi-lo para todas as áreas da vida. Cada hábito, cada decisão, cada passo que damos pode ser um ato de consciência, se soubermos ouvir os sinais e aprender com eles. E às vezes o primeiro passo para transformar a vida é transformar aquilo que criamos, aquilo que compartilhamos com o mundo. Por exemplo, muitos de vocês que acompanham os canais de filosofia sentem essa ansiedade porque querem mais, querem produzir algo significativo, querem criar, querem impactar, e é aí que entra uma oportunidade prática. Transformar seu conhecimento, suas ideias e sua paixão em algo que não só ocupa o tempo, mas também engaja, inspira e até gera renda. Se você já pensou em criar um conteúdo no YouTube, mas se sente perdido sobre como começar ou crescer, essa é a hora de agir. O domingo à noite pode até te trazer inquietação, mas também pode ser o gatilho para algo maior. Aprender a produzir conteúdo de qualidade, construir sua audiência e transformar sua criatividade em resultados concretos. No meu curso de YouTube é ensinado passo a passo como planejar, produzir e divulgar vídeos que realmente conectam com o público, desde o roteiro até a edição, da estratégia de crescimento ao engajamento da audiência. Tudo é explicado de forma prática e direta, para que você transforme seu canal em algo profissional. E sabe o melhor? Aquele aperto que sentimos no domingo à noite, a ansiedade e a inquietação pode se transformar em motivação. Motivação para criar, para se organizar, para aprender novas habilidades e finalmente dar as ideias que estão guardadas na nossa mente. Voltando à reflexão, lidar com a síndrome do domingo à noite, no fundo é um exercício de consciência. É perceber onde estamos, entender o que nos causa desconforto e buscar formas de preencher o vazio com propósito. E se parte do seu propósito é compartilhar conhecimento, contar histórias, impactar pessoas ou até construir sua carreira no YouTube, então o momento de começar é agora. Não espere que o desconforto desapareça sozinho. Transforme-o em ação. Transforme o aperto do domingo em combustível para criar, para evoluir, para construir algo que faça sentido. Não precisa ser só YouTube. Faça algo da vida, vai praticar um esporte ou algo que te faça bem. Cada vídeo que você produz é uma oportunidade de expressar quem você é, se você for focar no YouTube. Eu falei do YouTube porque cada vídeo que você produz é uma oportunidade de expressar quem você é, de se conectar com outras pessoas e de finalmente dar significado ao tempo que passa. Portanto, ao sentir o próximo domingo à noite chegando, lembre-se, não é apenas ansiedade, é um convite para se mover, para criar e para transformar não só a sua semana, mas a sua vida inteira. Se você quiser dar o próximo passo e aprender a transformar sua criatividade em conteúdo que engaja, te convido a conhecer meu curso do YouTube, onde ensino tudo o que você precisa para começar, crescer e profissionalizar seu canal. Ele está aí na descrição. O domingo à noite não precisa ser mais um peso, ele pode ser o início da sua transformação, o início da liberdade criativa e o início da nova semana com propósito, motivação e ação. Muito obrigado a quem assistiu e se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém de alguma forma, compartilha para a pessoa, se inscreve no canal para ouvir mais reflexões que podem te ajudar e vai deixando o like. Vamos fazer esse jogo virar na sua vida.